obrigada, professora Jaqueline. Vamos ouvir, então, a professora Ivelise. Eu vou... pode ser. Eu vou pedir licença e vou ali embaixo, tá, porque aí eu vou conseguir enxergar melhor. A Jaqueline enxerga melhor do que eu, além de usar óculos, muitas vezes não adianta para nada o óculos. Então, eu preciso ficar aqui. Inicialmente, meu bom dia a todos vocês. É uma satisfação estar aqui e recebê-los, porque essa é minha terra, eu sou de Curitiba, embora esteja atualmente no Ministério da Educação, mas essa é minha terra, a Universidade Federal do Paraná é minha universidade, estou lá há 37 anos, e com muito orgulho, né, já com uma caminhada com muitas idas e vindas, pensando na educação, e é uma satisfação estar com todos vocês. Nesse momento, falo pelo Ministério da Educação, que recentemente fui para lá, e estou na diretoria de apoio à gestão educacional, que é uma diretoria que trabalha com formação e gestão, basicamente, da educação básica. Então, temos muitos programas com educação infantil, com ensino fundamental, especialmente aí a questão do Pacto da Alfabetização, que está na diretoria onde eu atuo, e o ensino médio é esse grande desafio para todos nós. Vejo muita gente conhecida, mas eu vou pedir licença, inclusive, à Mônica, para fazer rapidamente aqui uma atividade para que a gente possa se identificar, porque eu entendo que esse programa é um programa gigantesco, porque nós estamos lidando com o Brasil inteiro. Vocês aqui representam o país inteiro, e cada um no seu pedacinho, trazendo os nossos 8 milhões de estudantes, os nossos mais de 400 mil professores, as nossas mais de 20 mil escolas que vão estar envolvidas nessa atividade. É muita coisa. Pensar nesses números é assustador, né? Porque muitas vezes são números que representam mais do que a população de países, né, que estão lutando aí pela educação, e nós nesse grande desafio. Então, eu vou pedir, só para que a gente se identifique rapidamente, tá, que levante o pessoal do Acre, já que nós estamos aqui, né? Quem que é do Acre? Uma salva de palmas, eu acho, para eles, por terem vindo. Espero que não estejam passando muito frio, né, porque a gente sabe que as diferenças são grandes. Do Alagoas. Muito prazer, sejam bem-vindos. Tá, ali também tem o professor. Do Amapá, por favor. Amapá, que bom que vieram do Amapá. Vejam que estão levantando pessoas das universidades e das SEDUCs. Tá? Do Amazonas. Professor aqui, mais o grupo, mais ali. Muito obrigada. Bahia. Cadê os baianos? Estão lá. Muito obrigada. Do Ceará. Ceará, obrigada. Distrito Federal. De onde eu já levanto junto, porque eu já estou morando lá. Muito obrigada. Espírito Santo. Espírito Santo, aqui, ali. Vanessa, da mesa. Goiás. Goiás. Maranhão. Muito obrigada, Maranhão, por ter vindo. Obrigada, pessoal. Mato Grosso. Não, só tem um. Mato Grosso do Sul. Obrigada. Minas Gerais. Obrigada, Minas. Pará. Pará, isso, Pará. Aqui também, pessoal. Paraíba. Obrigada, obrigada, pessoal. Paraná. Nós agradecemos.
Pernambuco. Ah, estou aqui na frente. Piauí. Ali, muito obrigada, Piauí. Rio de Janeiro. Ah, o Artestes lá. Rio Grande do Norte. Obrigada. Rio Grande do Sul, Jaqueline. Puxa a tropa. Rondônia. Aqui, obrigada. Roraima. Obrigada. Nossos vizinhos aqui, Santa Catarina. Muito obrigada. Agora os nossos vizinhos para cima, São Paulo. Professor Ferretti, muito obrigado, puxando aí a turma de São Paulo. Sergipe. Obrigada, Sergipe. E Tocantins. Obrigada. E uma salva de palmas a todos nós, né, do Brasil todo. É muito bonito ver, eu acho que essa, mais uma vez, uma tentativa de articulação, de integração, de trabalho conjunto. Eu fico muito feliz de estar junto, Universidade, Secretaria de Educação, Ministério, e eu sou meio híbrida, porque já sou e estou nos três, já fui, né, como secretária da Educação aqui do Paraná, durante 8 anos atuei na Secretaria, mas na Universidade, mas a gente sabe de quão difícil é essa relação, né? Não podemos esconder isso. E eu começo a minha fala com uma palavra. Eu quero dizer que nós iniciamos esse evento, né, estamos trabalhando com a universidade, principalmente com a palavra respeito. Respeito a cada um de vocês, a cada uma das suas histórias. Respeitamos cada momento de criação, de construção, de elaboração das secretarias de Estado da Educação, que a gente sabe que, com muita luta, vem construindo o ensino médio, e que nós absolutamente não estamos negando essa história, estamos respeitando essa história, estamos só tentando fazer essa articulação. Da mesma forma, esse respeito está com as universidades. O nosso maior respeito a essa história de cada universidade que faz o seu ensino, prepara os professores do ensino médio, que faz suas pesquisas, que tem os seus grupos de estudo, os seus grupos de pesquisa e tem suas atividades de extensão e de formação dos nossos professores. O nosso respeito ao Ministério da Educação, não eu que estou lá nesse momento, a Jaqueline, mas a trajetória de um Ministério da Educação com o Conselho Nacional de Educação, que temos aqui o Chico, que também representa, né, essas discussões. Adorei a fala do Chico sobre essa questão da diversidade. Eu creio que é justamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês, tentando falar, que é a ideia do respeito, né? O respeito à construção do MEC, dizer que cada um de nós foi construindo ao longo, né, de tantos anos a história do ensino médio. Às vezes bem construída, às vezes não tão bem construída, porque a gente sabe de quão tardio foi o envolvimento mesmo de políticas públicas com o ensino médio, né? Quão devagar isso se deu. E temos dentro do Ministério da Educação e nas discussões do Conselho Nacional de Educação também uma trajetória que discute o ensino médio. Uma trajetória que eu me lembro, acompanhei atrás ainda, que felizmente evoluiu muito. E temos uma história que é mais recente do ensino médio inovador, que traz, né, uma efervescência de discussão nos últimos 3 anos. Eu estava saindo da Secretaria de Educação quando começamos essa discussão e avançou bastante. E o nosso respeito a toda essa discussão. Juntar toda essa história de cada um, de cada estado, de cada escola, de cada professor, dentro do MEC, do Conselho, enfim,
dos sindicatos que discutem também, né, a categoria dos professores e dos profissionais da educação, tudo isso colocar numa panela e exige muito respeito. E é nesse sentido que nós vamos apresentar agora uma proposta que é apenas uma proposta. Eu sei que cada um de vocês pode e deve ter muitas propostas, mas nós tínhamos que fazer uma articulação. Então, nesse sentido, a gente traz uma proposta para discussão. A Jaqueline já anunciou que os secretários estão hoje em Brasília, creio que todos os secretários de Estado, e terão uma discussão com o ministro da Educação em relação ao ensino médio. Essa discussão ela vem acontecendo já desde o início do ano, em diversos momentos, essas ações que a Jaqueline apresentou tão bem e contextualizou tão bem aqui nos desafios do ensino médio. O ministro vem apresentando, nós vamos ao CONSED nas reuniões, já temos alguns grupos de trabalho e estamos construindo agora essa nova ação, que é a ação de formação. Inicio a formação falando que a formação, especialmente a continuada, não vou falar da formação inicial nesse momento, a formação continuada é algo inerente ao nosso trabalho. Nós que somos professores sabemos, lidamos com conhecimento, lidamos com a cultura, lidamos com os seres humanos, lidamos com a sociedade e, portanto, necessitamos de formação continuada. Isso está dentro da nossa profissão, é parte inerente do nosso trabalho. Nem sempre a formação continuada veio tão bem preparada e com uma política pronta. Felizmente, também, nos últimos anos, tem avançado bastante essa discussão da formação continuada. Eu vou pedir quem que vai passar aqui, né? Você pode ir, ele vai de pouquinho agora, tá? Ele tem uma animação ali. Vamos começar com os princípios que formam uma política nacional de formação. Esses princípios estão postos no decreto 6755 de 2009, e eles estão sempre em discussão e buscando realmente uma execução, uma implementação desses princípios, quer nas nossas universidades, nos nossos centros de formação, nas discussões no Conselho Nacional, na CAPES, onde temos assento para discutir a formação dos nossos professores, como também dentro do Ministério da Educação. Então, esses princípios, vamos elencar, vou passar rapidamente, mas eu acho importante colocar como referência, porque são princípios legais e são princípios que entendemos que devemos respeitar. Primeiro, tanto faz a ordem aqui. Para termos uma política nacional de formação, precisamos entender que a formação precisa de acesso às informações e ela vive, também apagado ali, vive vivências e atualizações culturais. Já vou voltar ali. Tá? A formação, ela exige um projeto social. Nós não inventamos formação do nada ou pegamos formações pré-estabelecidas. A ideia é que o processo de formação continuada ele seja construído como um projeto social, político, um projeto ético de consolidação da nação e emancipação dos indivíduos e sociedade. Nós temos toda uma formação inicial, sabemos das nossas dificuldades, e aqui, quando discutimos formação dos nossos profissionais da educação, temos que ter em mente que estamos discutindo a nação. Né? Colocar dedo na ferida da educação é colocar dedo na ferida da formação. Todos sabemos, nós, universidade, nós que lidamos com os professores dentro das secretarias de educação. É um grande problema que temos e um grande problema que temos que fazer o enfrentamento. Pode passar, por favor, Sandra. A formação é um compromisso público de Estado, portanto, é necessário uma ação nossa de Estado, tanto nas universidades, quanto secretarias estaduais, quanto MEC, com bases científicas e técnicas sólidas. Não podemos fazer formação, contratar cursos de formação rápido, achando que ali nós estamos resolvendo os problemas. E vocês sabem do que eu estou falando. Tá? Contratar um curso de 20 horas, pagar caro por um curso, para fazer o professor ir lá assistir um curso e voltar para a sala achando que melhoramos a sua formação e vamos melhorar a escola, não é verdade. Mas sabemos que isso está presente no cotidiano
da gestão educacional. E precisamos enfrentar essa situação. A outra questão, que para fazer a formação, ela não pode ocorrer sozinha. Precisamos da colaboração entre os entes federados, o MEC, as instituições formadoras, os sistemas e rede. Um projeto como esse, uma proposta como essa que estamos apresentando aqui, ela precisa necessariamente de uma articulação, que não é fácil ser feita. Sentar MEC, Secretaria de Educação e Universidade, nós temos que romper arestas, romper, muitas vezes, questões históricas aí nesse processo de construção, para poder fazer essa articulação. A Política Nacional de Formação aponta também como princípio que temos que ter um padrão de qualidade nas modalidades, tanto presenciais quanto à distância. Sabemos da entrada da educação à distância e dos riscos que corremos e que fomos atrás para segurar realmente um trabalho de qualidade na educação à distância, mas também na educação presencial. Às vezes, muita crítica se fazia à educação à distância, porque era algo novo, que não tínhamos muito controle, mas tínhamos e temos que fazer crítica também à educação presencial, que é feita muitas vezes nos nossos bancos das nossas universidades, das nossas escolas, que também exigem padrão de qualidade. Pode passar. Articulação entre teoria e prática, fundada nos conhecimentos científicos e didáticos. Aqui, quando eu falo articulação, teoria e prática, eu acho que a gente precisa trazer uma discussão que é muito importante do que significa essa relação teoria e prática. Muitas vezes eu ouvia falar, e vocês talvez com certeza ouviram falar sobre isso, que a relação teoria e prática se fazia assim, quando a universidade sentava com a escola. Como se a teoria estivesse na universidade, tá? E a prática lá na escola. Então, vamos ficar junto, que daí a gente junta a relação teoria e prática. Nós sabemos que não é assim. Relação teoria e prática é a gente construir uma teoria a partir da prática, que está na universidade pensando a prática, mas é a prática sendo feita também pela teoria. Não é de um lado está a prática, entender que lá na escola está a prática, então vamos pensar a prática lá, e vamos pensar a teoria do outro lado. Jamais, e nem juntar uma com a outra, como se as duas dessem as mãos, a gente conseguisse fazer essa integração. Não é. É entender que nós, profissionais da educação, temos a capacidade de pensar sobre a prática. E, nesse pensamento, elaborar teorias, elaborar propostas e reorganizar essa prática. Pode passar, Sandra, por favor. Valorização do profissional docente, porque não se pode falar em formação sem vincular com essas questões. Jornada de trabalho, porque como é que eu vou fazer formação se o professor não tem tempo para fazer essa formação? Evidentemente que hoje em dia nós temos garantido a hora atividade, mas nem sempre isso esteve garantido e nem significa que porque está em lei já existe de fato no chão da escola. Então, jornada é uma questão, a carreira, tá? Não se pode pensar em formação sem pensar em carreira. Uma coisa está vinculada à outra. Muitas vezes existe a formação do professor, mas não se pensa como que isso vai refletir na carreira. Ou então se pensa uma carreira sem pensar na formação. A carreira, por exemplo, por tempo de serviço. Né? Então, essa relação jornada, carreira, dedicação exclusiva, que a Jaqueline já colocou há pouco, sobre a questão da dedicação exclusiva dos nossos professores a uma instituição escolar, onde ele veste o projeto de uma escola. Cada vez estamos caminhando, eu tenho percebido que esse discurso está cada vez mais presente entre nós, e é uma defesa que estamos aí lutando, tem a CONAI pela frente, né, e o próprio Plano Nacional de Educação, que podemos estar discutindo isso. Profissionalização e condições dignas de trabalho. Isso aqui tem que estar presente na discussão de formação, não está desvinculado. Acesso à formação inicial e continuada, né, tanto uma como a outra, com redução das desigualdades sociais. Sabemos das dificuldades regionais em relação à formação, muitas vezes até a distância, a falta de instituições formadoras de formadores. Articulação entre a formação inicial e continuada e entre os níveis e modalidades. Não é porque estamos falando aqui do nível médio
da etapa do nível médio, que nós não vamos vincular isso com o ensino fundamental. Quando a Jaqueline apresenta aquele quadro azul, que vem cada vez mais ainda, parece ele branco, tá? Conforme os alunos vão avançando, vocês viram aquele da questão dos anos, nós temos que compreender que os nossos alunos, nossos estudantes de 15 a 17 anos, nem todos estão no ensino médio, né? Estamos falando ainda de ensino fundamental. E é necessário essa relação e articulação, tanto lá com a educação infantil, como os anos iniciais, dos anos iniciais com os anos finais e com o ensino médio. E, por fim, entender que a formação continuada é a essência da profissionalização, integrada ao cotidiano da escola, valorização dos saberes e experiências docentes. Nós esperamos realmente que esses princípios estejam postos na nossa proposta de formação dos nossos professores, entendendo que a escola é a nossa grande referência para se pensar essa formação, é lá na prática, de onde nasce, no cotidiano da escola, que devemos trazer as questões para discutir o ensino médio, e não o ensino médio pensado em outra instituição que vai iluminar essa escola, é pensar realmente a prática, e esses são os princípios que estão postos, repito, no decreto 6755, que vocês podem, de 2009, que vocês podem ter acesso. Bem, qual que é a proposta que fazemos? A nossa proposta para essa formação é uma proposta, vocês vão discutir, tá? Vão ter hoje para discutir e amanhã. A gente só apresenta os elementos principais que o Ministério da Educação entende como importante. Quem são os sujeitos do processo? Pode passar, por favor. Nós teremos, o MEC pode possibilitar, tá? Dentro das universidades, um coordenador geral, teríamos cerca de 40 universidades atuando nesse grande programa. As universidades que foram chamadas são universidades que já atuam com o ensino médio inovador, tá? A gente quer ver se continua articulando com essas mesmas universidades para manter esse projeto de formação. Dentro da universidade, além do coordenador geral, a gente pode ter 40 coordenadores adjuntos. Esse número pode variar, dependendo se tivermos mais de um estado atendendo a mesma universidade. Dentro da universidade, compondo esse grupo formador, nós pensamos, primeiramente, em ter pelo menos 3 profissionais das secretarias de Estado da Educação para compor uma coordenação dentro da universidade. Por isso, 120. Em cada universidade, poderíamos ter 3 profissionais das secretarias de Educação atuando nesse programa. Da universidade, nós vamos ter os formadores, vão ser 400 formadores. Quem são esses 400 formadores? Vocês vão ver que nós já temos, nesse momento, 6 temas para a primeira etapa. A Jaqueline já esboçou rapidamente ali, mas eu já vou explicar melhor. 6 temas da primeira etapa de formação e 4 áreas do conhecimento, que formam 10. Tá? Nós pensamos, às vezes, 40 universidades, que nós tivéssemos, pelo menos para cada tema, um formador dentro da universidade. Ele é um professor da universidade. Tá? Lá dentro da universidade, que ele vai fazer a formação. Esse professor da universidade vai fazer a primeira formação e nós teremos cerca, eu estou falando tudo cerca porque vai depender de como que nós vamos pactuar isso. Tá? Quantos estados vão entrar, quantas escolas vão realmente aderir ao programa. Então, eu estou dizendo da possibilidade que nós temos. Cerca de 700 formadores regionais. São pessoas que vão ser formadas na universidade e vão para os núcleos regionais. Eu não sei, cada estado tem um nome, eu vou dizer que aqui no Paraná a gente chama núcleos regionais, que são as nossas divisões do estado. Tem estado que chama de forma diferente. Tá? Como é que chama em algum estado aí, diferente de núcleo? Coordenadorias regionais. Gerências regionais. Enfim, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Tá? Nem sempre nós vamos ter um formador por região, porque às vezes
uma mesma coordenadoria, um mesmo núcleo, ele pode ter poucas escolas e concentrar melhor esses formadores. Depois vocês vão ver como é que fica esse diagrama. Aí temos, na escola, o nosso foco central, vocês sabem que, eu não sei se vocês acompanham, nós temos o Pacto de Alfabetização, que é um grande programa que serviu muito de referência para a gente pensar esse. No Pacto já a gente tem 340 mil professores sendo formados. Aqui vão 400 mil. Só que aqui, diferente do Pacto, nós vamos ter a escola como a instituição central do processo formativo. Toda a discussão da formação ela vai ser na escola. E na escola nós vamos eleger, a própria escola vai eleger, um orientador de estudo. Cada escola vai ter um orientador de estudo para cerca de 30 professores. Tá? Isso vai ser lá na escola. Ele que vai dinamizar as discussões dentro da escola. Eu só vou pedir para vocês, eu vou até o final, depois a gente volta para discutir, tá? Para poder entender, porque é muita gente para a gente coordenar. Tá? E esses 20 mil orientadores de estudos que vão estar nas nossas escolas, vejam, se a escola for muito grande, tá? Como o Colégio Estadual do Paraná, que é aqui pertinho, vocês podem até conhecer, ele tem mais de 200 professores, quase 300 professores. Tá? É um colégio de quase 5 mil alunos. Lógico que eu vou ter que ter mais de um orientador de estudo. Tá? Eu estou calculando mais ou menos um por escola, mas vai ter variações. E, na escola, o professor do ensino médio. Esses são nossos sujeitos. Pode passar. Como é que é a gestão do programa? Na gestão do programa, nós temos um comitê gestor nacional, que é a SEB, Secretaria de Educação Básica do MEC. Nesse comitê gestor nacional, nós temos representantes das universidades, que já vêm atuando com o ensino médio inovador. Inclusive, escreveram, já muitas pessoas das universidades ajudaram até a escrever textos do ensino médio inovador e sobre diretrizes e sujeitos do ensino médio, que a gente quer aproveitar. Representantes do CONSED, que já foram indicados para o CONSED, e do Conselho Nacional de Educação. Cada estado vai ter o seu comitê estadual. Tá? Esse comitê pode funcionar junto ao fórum de formação, pode ser retirado desse fórum, tá? Não precisa ser criado, né, um outro pode ser ali dentro, ou se não tiver, pode ser criado. Quem é que participa do comitê estadual? O secretário estadual, os coordenadores das universidades. Então, cada universidade tem seus coordenadores gerais, supervisores da SEDUC, Conselho Estadual de Educação e representantes dos formadores regionais, dos orientadores de estudo e diretores. E outros, caso o Estado queira, chamar outras pessoas, como, por exemplo, sindicatos, centros de formação. Nós não quisemos interferir aqui, porque cada Estado daí vai organizar o seu comitê. É uma sugestão. Dentro da pasta tem um documento que explica, passo a passo, tudo isso que está aqui mais sintético. Tá? Para vocês não precisarem se preocupar de copiar. Tudo isso está lá já com as regras postas. Uma coordenação na universidade. Então, vejam, quem é da universidade tem que pensar em criar uma coordenação que vai participar quem? O coordenador geral, o coordenador adjunto, os supervisores que vêm da Secretaria de Educação, tá? E os formadores, que podem ser eventuais, tá? Aqueles professores que vão dar os cursos de formação, professores convidados de outras instituições de ensino superior, inclusive, tá? Se a universidade achar que pode convidar, por exemplo, a Universidade Federal quer convidar um professor da PUC para fazer uma formação, ele vem para esse grupo discutir o processo de formação, e isso pode ser feito, porque sabemos da carência também dentro das universidades de profissionais dessa área e pesquisadores que estejam atuando aí com o ensino médio. E a equipe de formação, com os formadores das universidades, tá? Que são aqueles que vão dar a primeira formação para os formadores,
os formadores regionais, ou dos núcleos, ou das coordenadorias, ou das gerências, como vocês chamam, e os orientadores de estudo que vão estar lá na escola. Tá? Pode passar. Isso aqui é um diagrama, só para vocês entenderem depois a proposta. Nós vamos ter seminários nacionais, como esse é o primeiro. Seminários estaduais, cada estado vai fazer seus seminários estaduais. Vamos ter reuniões das coordenações da universidade e do comitê estadual, formação dos formadores regionais, formação dos orientadores de estudo, formação dos professores do ensino médio e o Seminário Nacional de Formação Inicial e Continuada, que a gente entende que deve ser lá no final do ano como uma etapa de avaliação. Eu vou tentar explicar aqui por esse diagrama, tá? Que eu acho que ele facilita a nossa compreensão. Vejam lá. Você que está com o trequinho aí, me empresta um pouquinho, quero ver se tem o pinguinho vermelho, não tem? Então tá. Vejam. O azul lá de cima é onde nós estamos hoje, que é um seminário de mobilização. Aí no meio. Tá? Esse seminário aqui é o que nós estamos em Curitiba, tá? Fazendo a mobilização. Qual que é a ideia? Saindo desse seminário, amanhã, nós vamos para as nossas instituições e vamos fazer as reuniões na coordenação da universidade. Então, a universidade vai montar o seu grupo, aquele grupo que eu falei, que é do coordenador geral, do coordenador adjunto, dos coordenadores e os supervisores, e vai fazer uma articulação com as SEDUCs, para começarmos as reuniões do Comitê Estadual das SEDUCs. Sempre que tiver em rosinha aqui, é a reunião da coordenação da universidade e do Comitê Estadual. Tá? Vejam, depois de feita essa organização em cada universidade, em cada SEDUC, a ideia é fazer o primeiro seminário estadual. Tá? Cada um de vocês, então, quer seja universidade, quer seja SEDUC, vão promover o primeiro seminário estadual. Nós já temos, inclusive, sugestão de pauta para esse seminário que está dentro aí da pasta de vocês. Bem, saindo do seminário estadual, onde vai ser definida como é que vai ser a formação dentro de cada estado, vai de novo para a universidade, porque ela vai ter que organizar o processo de formação, mas em absoluta articulação com a SEDUC. Tá? Não dá para fazer isso separado, porque nós vamos estar lidando com os professores lá da rede de ensino. Então, é universidade e SEDUC. A ideia é que a universidade prepare, num primeiro momento, a formação dos professores formadores regionais. Tá? Então, isso aqui, depois eu vou dizer, pode ser discutido com vocês. Se vocês tiverem outras ideias, vão anotando. É uma proposta, que a gente tinha que partir de algum lugar. Tá? A ideia é que a universidade, então, faça essa formação. Nessa formação, nós temos também sugerido lá um grupo X, vamos dizer, até 50 pessoas aqui, senão a gente repete a formação. É muito difícil a gente estabelecer em termos nacionais, porque o tamanho do Acre, né, é completamente diferente do tamanho de São Paulo. Então, dizer que uma formação é igual à outra não é. Por isso que nós precisamos lá do seminário estadual, para dizer como é que vai ser essa diretriz. Essas pessoas que estão aqui, nessa formação dos profissionais que vão ser os formadores, essas pessoas aqui, nós damos preferência aqui na nossa proposta para que sejam pessoas da própria Secretaria de Estado da Educação. Tá? Que elas sejam as formadoras. E que elas estejam nos núcleos regionais mais perto de onde moram, para a gente evitar justamente grandes deslocamentos. Nós estamos pensando na questão das despesas, das logísticas e das estratégias, que nem sempre são fáceis de serem administradas. Portanto, a gente colocou essa subdivisão aqui, desses aqui serem profissionais das secretarias de educação, sendo formados pela universidade. Eles vão ter um curso inicial, mas depois vão ter seminários também, 3 seminários, durante o semestre. Tá? Esses profissionais vão atuar com a formação dos orientadores de estudo. Cada escola tem um orientador de estudo, tá? Que vai estar reunido com esse formador
para o repasse dos documentos que estão sendo discutidos aqui. Tá? Então, chegamos aqui na formação dos nossos orientadores de estudo. Quem que são nossos orientadores de estudos? Eles são indicados pela escola. Do nosso ponto de vista, nós damos um perfil de que seja um profissional do Estado, evidentemente, que atue lá na escola, que seja efetivo, tá? Que ele não pode daqui a pouco ser mandado embora, né, como temporário. E ele pode ser um professor de física, pode ser um professor de educação física, pode ser um professor de língua portuguesa e pode ser o pedagogo. Tá? Aí a escola que vai dizer quem é que ela quer indicar para ser orientador de estudos. Bem, esse orientador de estudos, após seu processo de formação, ele vai fazer a formação dos professores do ensino médio na escola em relação à primeira etapa. Aqui que ocorre a formação na escola. Essa formação na escola, ela tem dois momentos. Momentos individuais, de estudos do professor, e momentos coletivos. E aí sim que vai precisar um carinho muito especial, principalmente das secretarias de educação, no sentido de fazer a organização do trabalho pedagógico. E quando eu falo organização do trabalho pedagógico, eu estou falando do tempo e do espaço escolar, que tem que ser bem organizado de tal sorte que permita que os professores, em sua hora atividade, possam estar no coletivo, trabalhando coletivamente. Tá? Nem sempre é fácil, tem estados que já avançaram em relação a isso, mas tem estados que não avançaram, e aí vocês que vão ter que ter esse cuidado. Tá? Durante esse processo de formação, a primeira etapa, que vai acontecer de março a junho, enquanto esses professores estão em formação semanal, no mínimo 3 horas semanais coletivas e 3 individuais para leitura, esses professores regionais vão ter também encontros para acompanhar esse processo, tá, que está acontecendo, encontros na universidade, os professores formadores regionais. E, da mesma forma, os orientadores de estudo, que são esses verdinhos aqui, que estão atuando aqui, eles vão ter encontros regionais com os formadores regionais. Previmos, no mínimo, 3 encontros aqui para esses orientadores de estudo, para ir fazendo o devido acompanhamento. Bem, isso aqui tudo vai derivar uma série de reflexões do que está acontecendo dentro da escola, que vai ter que ser levado para a universidade, para repensar a próxima formação, tá? Discutir a formação atual, e, ao mesmo tempo, com o comitê estadual, para ver se essa logística, se essa formação está ocorrendo satisfatoriamente. Isso tudo vai levar a um segundo seminário nacional, que nós estamos já pensando em maio. Tá? Esse seminário teria não mais a ideia de ser de mobilização, mas a ideia de fazer um acompanhamento. Tá? Pode passar, por favor. É que não coube tudo na mesma página. É comigo. Desculpa. Veja, nós estamos aqui no acompanhamento. Tá? Eu só transferi para outra página. Esse acompanhamento vai levar desse seminário nacional, em maio do ano que vem, vamos pensar de novo aqui em Curitiba, nós mesmos vamos estar sentados na mesma cadeira, você vai estar aqui, e eu vou dizer o que aconteceu de agora outubro, de 31 de outubro, até maio do ano que vem. Ocorreu, não ocorreu, foi, não foi, avançou, não avançou. Tá? E aqui nesse seminário nacional, nós vamos ter que retomar as discussões, levar para a universidade o que aconteceu nesse período e promover o segundo seminário estadual. No segundo seminário estadual, tá? E aqui também as reuniões do comitê estadual. Depois do segundo estadual, nós vamos preparar na universidade a segunda etapa. A segunda etapa, a primeira discutia muito mais as diretrizes nacionais do ensino médio. A segunda etapa é voltada para as áreas do conhecimento, tá? A linguagem, matemática, ciências naturais e ciências humanas. Aí a ideia é que nós façamos uma nova formação dos formadores regionais, tá?
que os professores que vão atuar aqui da universidade nesse processo de formação podem ser outros, vamos dizer, um professor mais especialista na área, porque lá atrás era um professor especialista em avaliação, em sujeitos, em juventude. Aqui não, aqui eu quero um professor especialista em linguagem, em ciências da natureza, que vão formar esses nossos professores regionais, que são os mesmos, tá? Que estavam lá na primeira etapa, que vão fazer a formação dos orientadores de estudo que estão lá na escola, que vão levar para a escola, continua a formação na escola, segunda etapa, e o processo retorna, né, para encontros regionais, encontros na universidade, encontros regionais, volta para a universidade para se fazer uma avaliação. Veja, a ideia é, no final do ano que vem, nós termos proposto um terceiro seminário nacional com avaliação e planejamento, não mais de uma formação continuada, que só teve 2 etapas. Eu já estou falando para 2015, em novembro do ano que vem, que a gente pense junto, formação inicial e continuada, para que a gente não precise mais no país, e cada vez mais, fazer da formação continuada uma formação inicial. Porque se temos hoje em dia problemas na formação continuada, é porque ainda fazemos arremedo de formação inicial. Então, isso a gente precisa pôr esse dedo na ferida e pensar, aqui não mais as escolas e as SEDUCs, mas junto com a universidade, pensar um seminário nacional de formação inicial e continuada, com as licenciaturas, não mais só com esses profissionais que pensam em ensino médio. Tá? Então, seria SISU e SEB, isso aqui no MEC. O que significa? Secretaria de Ensino Superior e Secretaria de Educação Básica. Universidades e SEDUCs, licenciaturas e educação básica. Tá? Então, esse é o desenho, é a arquitetura da formação, poderia ser de N formas diferentes. Nós optamos por essa proposta para dizer que o MEC não está enfiando goela abaixo de vocês. Nós estamos trazendo para discussão, porque entendemos pela prática do pacto e por outros elementos que nós temos aí para fazer avaliação, que seria uma boa proposta, sujeitas a tudo que vocês quiserem, chuvas e trovoadas. Só para encerrar, desculpa, Vanessa, devo ter passado já bastante, mas para encerrar aqui a proposta, sou eu mesma, desculpa. A proposta, então, ela tem seminários nacionais e estaduais, 3, de mobilização, acompanhamento e avaliação. Os comitês gestores da proposta, que são o MEC, Estados, Distrito Federal e universidades. Formação de formadores presenciais. Tá? Sempre a formação de formadores, ela é dos formadores, é presencial. Nas instituições de ensino superior, forma-se o professor formador regional, e nas regionais, presencialmente, forma-se o orientador de estudo. Esse orientador de estudo vai fazer a coordenação da formação na escola, com a valorização da prática docente e dos saberes escolares. Atividades coletivas e individuais lá na escola, aproveitamento da hora-atividade como processo de formação, material de apoio à formação nos tablets. Pode passar, sou eu mesmo. A primeira etapa, a Jaqueline já falou, que são esses temas, sujeitos do ensino médio e formação humana. Esses temas vão estar sendo discutidos hoje à tarde, tá? Com os profissionais que já atuam nessa área e prepararam o material. Ensino médio e formação humana integral, currículo do ensino médio, seus sujeitos, desafios da formação humana integral, gestão democrática na escola, avaliação do ensino médio, áreas de conhecimento e integração curricular. Segunda etapa, que seria em junho do ano que vem, a partir de junho do ano que vem, ciências humanas, da natureza, linguagens e matemática. Terceira etapa, isso aqui eu coloquei meio vamos dizer assim, por conta própria, tá? Porque já muda de governo, aqui é uma questão, por isso que a gente diz que é mais uma questão de Estado. A minha ideia é que a terceira etapa seja elaborada após a avaliação das etapas anteriores de formação continuada, buscar uma maior articulação entre formação inicial e continuada e intensificar e aprofundar a discussão das áreas e dos componentes curriculares, lá para 2015. Tá? Esse aqui é o... Deixa eu ver se eu não pulei um.
Esse aqui é o calendário. Começamos hoje, 31 de outubro, segundo seminário nacional em maio, terceiro em outubro do ano que vem. Reuniões das coordenações das universidades e do Estado. Da universidade, a semanal, porque tem que acompanhar o processo de formação. Do Estado, no comitê, a gente pode fazer reunião mensal, vocês que vão decidir, isso aqui é só uma proposta. Seminários estaduais, entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, o primeiro, e o segundo em junho de 2014. Formação dos formadores regionais, fevereiro de 2014. Formação dos formadores regionais, segunda etapa, em junho. Dos orientadores de estudo, fevereiro e julho. Dos professores da escola, de março a julho, a primeira etapa, de agosto a dezembro, a segunda. Encontros dos professores formadores regionais, 3 no primeiro semestre, 3 no segundo semestre. Dos orientadores de estudo, a mesma coisa, 3 no primeiro e 3 no segundo. E um seminário final, que vai ser em novembro de 2014. Essa proposta que nós queríamos compartilhar com vocês está absolutamente aberta à discussão. Acho que o dia de hoje... Só um minutinho, gente, para a gente acabar. O dia de hoje é para que se discuta as propostas. Elas foram trabalhadas com muito carinho por equipes, por diversas pessoas. São muitas mãos que fizeram tanto esse documento quanto a proposta que já está nos cadernos e que vocês têm no pendrive. No final do dia, hoje, a gente vai estar discutindo aqui os encaminhamentos e o que a gente está pensando, e amanhã, nos grupos, vocês vão ter a chance de estar expondo suas ideias, porque aqui, para debate, a gente pode até dar explicações, mas não dá para debater, né, outras propostas. É o que a gente imaginou como importante nesse momento e possível de fazer articulação. Esqueci de falar, tá? Uma coisa importante que... nós já fomos autorizados a falar que haverá, evidentemente, um apoio financeiro do Ministério da Educação para fazer essas atividades, e no caso específico da formação, tanto todo o suporte, né, para que isso ocorra, para que esses seminários ocorram, o material esteja disponível nos tablets lá nas escolas, um pacto grande com os secretários de Estado para poder haver essa formação dentro da escola, com horários, inclusive, né, de possibilidade, e pagamento de bolsas, desde o orientador geral na universidade, do coordenador geral, até a ponta, o professor, tá, lá na escola. Então, era essa a proposta. Muito obrigada. Desculpe me alongar, mas eu queria tentar deixar mais claro. Agradecemos, então, a professora Evelise. Nós, devido ao avançado horário, não vamos abrir para debate. Nós temos à tarde, precisamos nos apropriar do documento, fazer a leitura, porque com certeza teremos muitas indagações, muitas perguntas, sugestões. Eu passo para a professora Jaqueline para as considerações finais, que à tarde ela não vai estar conosco, e em seguida para o cerimonial. Bom, eu acho que a complexidade da tarefa está posta. Nós sabemos que é complexa e depende, inclusive, de uma engenharia política. O encontro que está acontecendo em Brasília entre o secretário Romeu hoje estará no Concede, não está aqui porque estará no Concede conversando com os secretários, e amanhã o ministro vai apresentar esta proposta aos secretários. Então, a gente sabe que é uma costura, é uma construção, né? A professora Evelise disse várias vezes, está para debate, é evidente que algumas adequações podem ser feitas, mas acredito que o importante é que é o esforço, o empenho, o esforço dos estados, das universidades, do governo federal, e é um caminho que nós precisamos de uma década para, de fato, colocar o ensino médio na agenda, para, de fato, construir um perfil de formação nas licenciaturas que responda, porque às vezes eu tenho a sensação no MEC de enxugar gelo, né? Então, está sempre fazendo... Formação continuada é necessária, educação ao longo da vida. Nós sabemos que a nossa formação não termina nunca. Mas se nós conseguirmos ter alicerces na formação de professores que façam a diferença, a formação continuada, de fato, só vai aperfeiçoar. E esse é o caminho que a gente tem que trilhar. Eu tenho que voltar para Brasília, porque Ítalo e Sandra, os dois vão ficar aqui, não tem como ficar eu também, mas vou acompanhar o trabalho todo do MEC, da universidade,
e eu tenho certeza que tem que a gente está caminhando num horizonte nunca antes pensado na história da educação brasileira. Sem brincadeira, porque nós nunca tomamos o ensino médio como política pública. Então, as mazelas do ensino médio, elas correspondem a isso. Não era uma etapa considerada como direito efetivo, com investimento. Evidente que os estados têm feito um esforço muito, muito interessante, em diferentes direções. Mas eu acho que é um caminho que vai ser trilhado de modo coletivo, dialógico, e nós vamos ter resultado, sim, nesse equilíbrio de uma proposta que consiga trabalhar razão e sensibilidade. Eu quero insistir nisso. Muito obrigada. A professora Ivelise, ela permanece conosco, então ela dispensa as considerações finais. Queremos desejar, então, um bom seminário a todos. Devolvo a fala para a cerimonialista.